Começamos mais uma edição do Bom Dia Produtor e agora eu te convido para acompanhar junto comigo a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Quem traz os detalhes nessa manhã é o Felipe Fabbri. Olá a todos, eu sou Felipe Fabbri, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje nós estamos aqui para trazer o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Bom, nas praças paulistas o mercado foi de pouca movimentação, com compradores já bem posicionados, nem buscando pressionar para baixo a arroba e nem ofertando mais aí por conta dessas escalas um pouco mais tranquilas, pensando aí que a próxima semana já está fechada para a maior parte das indústrias aqui em São Paulo. Com isso, os preços aqui nas praças de São Paulo permaneceram estáveis no comparativo diário, com o boi gordo negociado a R$ 338 por arroba, a vaca gorda negociada a R$ 310 por arroba e a novilha gorda precificada a R$ 327 por arroba, todos esses preços brutos e a prazo. Para o mercado externo, o chamado boi China, a gente chega a ver um ágio aí pela arroba do boi gordo de até R$ 15, levando em consideração o mercado brasileiro aqui em São Paulo. Outra região de destaque no dia de hoje é a região sul da Bahia, onde a dificuldade com relação à logística, envolvendo a questão das chuvas que vinham ocorrendo em maior volume na região nos últimos dias, acabou levando a um incremento de R$ 2 por arroba para todas as categorias destinadas ao abate, e com isso os preços encerraram o dia em R$ 318 para o boi gordo, R$ 312 para a arroba da vaca gorda e R$ 315 por arroba para a novilha gorda, todos esses preços brutos e a prazo. Bom, para encerrar o nosso fechamento de hoje, a Secretaria do Comércio Exterior, a SECEX, divulgou na segunda-feira, dia 10 de janeiro, os dados relacionados à segunda semana das exportações aí de carne bovina in natura pelo mercado brasileiro. Até o período, nós tivemos um embarque de 35,5 mil toneladas de carne bovina in natura, com um faturamento aí, uma receita média para esse período de 2 semanas no começo do mês, de 179,3 milhões de dólares para o período. Em relação aos números médios por dia, pegando esse embarque médio diário, levando em consideração o embarque médio diário e a receita média diária para este período, nós tivemos um avanço de 32,2% nos embarques e 48% em relação à média de janeiro de 2021. Então, as exportações voltando a ganhar ritmo aí, pensando no mercado brasileiro e nessa retomada aí do mercado chinês. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos e até a próxima. A gente vai agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Só lembrando para você que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. A tela já vai entrar aqui para a gente poder fazer o nosso acompanhamento diário, aquela pequena viagem pelo Brasil para mostrar os números. Como de praxe, a gente começa mostrando os preços mínimos na região sudeste. Tem alta de R$ 2 lá em Belo Horizonte e sul do estado mineiro e queda de R$ 3 no Triângulo Mineiro. Alta de R$ 1 no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. De lá a gente segue para o sul do Brasil, vai entrar para a gente a tela aí também, para acompanhar como ficam os números na manhã dessa quarta-feira. Tem alta de 5 centavos no quilo pago em Pelotas e oeste do Rio Grande do Sul. É hora da primeira tela do Centro-Oeste, também vai entrando aí para vocês poderem acompanhar os números na manhã dessa quarta-feira. Tem alta de R$ 2 no sul de Goiás, viu? Esse é o número aí da primeira tela do Centro-Oeste. A segunda tela também está entrando aí para você poder acompanhar. Essa tela a gente tem os números do Mato Grosso, tem alta de R$ 5 em Cuiabá e alta de R$ 2 no norte do estado do Mato Grosso. Também tem alta de R$ 1 no sudoeste do estado mato-grossense. De lá é hora de ir para o nordeste do Brasil, também está entrando aí para você acompanhar. Alta de R$ 2 lá no sul da Bahia. E aí a gente termina a nossa viagem diária pelo Brasil, passando pela região norte do país, para mostrar para vocês como ficam os números então. Tem queda de R$ 2 registrado em Rondônia, esses são os números para amanhã dessa quarta-feira, inclusive são informações que você pode rever aí lá no portal esba1.com. A gente dá sequência com o Bom Dia Produtor para ver como que fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com a apuração também da Scott Consultoria.
A laminite, conhecida popularmente de aguento, é uma das doenças locomotoras mais conhecidas de equinos e bovinos por aparecer com frequência nas propriedades. Eu fui conferir de perto os detalhes desse assunto e trago as informações para você agora. A laminite é uma enfermidade caracterizada pela inflamação aguda ou crônica das lâminas do casco, causando dor intensa e desconforto aos animais acometidos. O mecanismo de ação da laminite é o mesmo. É a doença mais estudada hoje no mundo em cavalo, porém não se sabe exatamente o mecanismo de ação, como que dispara o chamado gatilho para o desenvolvimento da doença. Então a gente ainda não tem uma explicação convincente e que seja unanimidade entre os pesquisadores. A laminite tem esse termo it de inflamação das lâminas do casco. Essa lâmina seria a sustentação do osso dentro do casco do animal. Quando se tem a disfunção dessas lâminas, o osso fica solto, causando dor. E por isso os animais ficam sem levantar, sem andar direito. A grande diferença entre o bovino e o equino é que a gente fala que o equino tem a laminite aguda, seria mais dolorosa e o animal para de andar, deita e chega a morrer em função dessa laminite. O bovino não, a movimentação do osso dentro do casco é diferente do cavalo e com isso ele tem problemas no casco secundários à laminite. Então ele vai ter o casco crescendo para frente, o pessoal chama de achinelado, pé de pato, vários termos comuns para esse problema. A laminite é um problema muito sério e ele pode afetar inclusive o desenvolvimento e o ganho de peso dos animais. Muitos fatores podem ser atrelados também à questão da alimentação, o ambiente onde esses animais estão também podem contribuir para o desenvolvimento da doença. Quando a gente aumenta a quantidade de carboidrato, que seria ração, milho, trigo, soja, aveia, há uma fermentação dentro do rumen ou do seco, se for cavalo seco, bovino rumen, há uma fermentação e essas endotoxinas, esses processos da fermentação causam uma inflamação no casco, vão levar a um processo inflamatório que desencadeia a laminite. Por isso, o ideal é diminuir a quantidade de carboidratos, anti-inflamatórios, casqueamento, nos equinos o ferrageamento, além de procurar ajuda com um médico veterinário. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. O desfile de tratores, organizado pela Cooperativa Agrária para comemorar os 70 anos da chegada dos imigrantes alemães na região de Entre Rios, no Paraná, teve por objetivo bater o recorde mundial de desfile dos tratores. Inclusive, você acompanhou detalhes aqui da participação ao vivo, de como seria esse evento com o repórter Mauro Andrade, e agora ele traz para a gente detalhes de como foi o evento. Para se obter um título do Guinness World Records, são usados vários critérios técnicos e auditorias. E para conhecer esses critérios, nós vamos conversar com a Camila Borenstein, ela é juíza aqui do concurso. Camila, bom dia. Quais são os critérios usados para conceder a premiação Record? Bom dia. A gente tem uma série de regras, que a tentativa tem que seguir para que possa alcançar o título oficial. E aqui, nesse título de maior desfile de tratores, tem algumas que são cruciais. Por exemplo, o desfile tem que acontecer numa via fechada. Então vocês podem ver que a via inteira, por ser uma via pública, ela está fechada única e exclusivamente para tentativa. Isso. Os tratores não podem ser modificados, então isso já foi uma regra que desqualificou alguns que se inscreveram. O desfile tem que acontecer numa linha contínua. A gente não pode ter lacunas entre os tratores. Então acho que essas são as regras principais que vão ser vistas hoje. Todos os tratores recebem um chip. Sim, eles estão identificados para que a gente possa fazer a contagem deles aqui a partir desse pórtico, que é a largada, e também na chegada para ver quantos realmente chegaram, Às vezes teve alguma falha técnica e foi desqualificado. No caso desse evento aqui do trator, o prêmio hoje, o recorde está com o Canadá. Com quantos tratores eles obtiveram esse prêmio lá? Com 1.231 em julho de 2010. E será que Entre Rios vai bater esse recorde? É isso que a gente vai ver hoje. Ok, Camila, então vamos aguardar. Então é isso, Entre Rios está pleiteando aí o recorde do Guinness World Records, e logo mais esse resultado será divulgado. De Entre Rios, no Paraná,
Mauro Andrade. Bom, dessa vez o sonho de bater o recorde mundial de desfile de tratores não pôde ser alcançado, mesmo com a participação de 1.500 tratores na colônia de Entre Rios, pertencente a Guarapuava, na região central do Paraná. Mudar um pouquinho de assunto, o consumo de carne recuou na pandemia desde o início do ano passado. É o que mostra um boletim divulgado por pesquisadores da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. A repórter Kylie Rodrigues foi saber dos consumidores os motivos da queda na fila do açougue. Confira. O consumo de carne bovina entre os brasileiros caiu significativamente desde o início da pandemia e chegou a 26 quilos por habitante em 2021. Trata-se do menor volume em 25 anos e em relação a 2006, quando houve um pico de 42 quilos por habitante, um recuo de quase 40%. Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, foram destacados e usados como referência por pesquisadores do Centro de Inteligência da Carne Bovina, CICARNE, da Embrapa Gado de Corte. A CONAB, desde 96, ela faz esse acompanhamento de série histórica e dentro desse período aí, nós constatamos que no ano de 2021 foi o menor índice de consumo de toda essa série. Logicamente que essa diminuição no consumo ela teve impacto em função da pandemia que nós vivemos, que impactou na questão de geração de emprego, na perda de renda da população, a inflação que vimos acontecer aí nesses 2 anos. Muitos consumidores acabaram migrando para outras proteínas, como ovos, carne suína e frango. Apesar de o brasileiro ter substituído o bife pelo frango, os preços da carne de boi não cederam. Isso acontece por conta do ciclo pecuário, quando há menos animais no mercado para o abate. Tivemos aí uma restrição da oferta nesses 2 últimos anos, principalmente em função do ciclo pecuário, que iniciou em 2019, em função da questão de problemas climáticos também, como a falta de chuva, que nós tivemos tanto em 2020 quanto em 2021. Isso impacta também no preparo dos animais prontos para abate, visto que predominantemente o nosso sistema de criação é a pasto no Brasil, sistemas extensivos. Na fila do açougue, muitas pessoas fazem substituições por cortes mais em conta. Eu substituí por carne moída, por bife de fígado, pelas outras coisas, frango também e ovo também, que a gente substituiu também. A gente deu uma trocada pelo frango, porque ficou bem caro, E aí a gente deu uma diminuída um pouquinho na carne, sim. Continua o consumo, mas fazendo essa... Sim, gradualmente, Bem devagar, dando uma limitada um pouco na carne, mais assim pro frango. Na casa do Felipe, nada mudou. Mesmo com os preços mais altos, o consumo da carne bovina continua no mesmo ritmo. O motivo, os 2 filhos, que fazem questão de um bom churrasco. Aí, já estão me cobrando churrasco amanhã. E na sua casa houve substituição? Como que ficou a questão do consumo da carne bovina? Não, em casa não houve substituição, porque eu tenho 2 ferinhas em casa que, se não tiver carne, praticamente não fazem a refeição. Mas a gente sente no bolso. Mas não substituiu? Não substitui. O que mais? Aí tem 1 quilo? Tá, me faz favor então. Você tem alcatra aí? Me vê mais 1 quilo de alcatra, por favor. Para especialistas, a recuperação da economia brasileira, fator que interfere no consumo de proteínas, depende da inflação, cenário mundial, entre outros fatores. Tendo uma situação mais confortável no ano de 2022, com o avanço de vacinação, com o domínio aí dessas novas variantes da Covid, com geração de emprego, com aumento de renda, o consumidor então possa a consumir mais a níveis antes da pandemia. Cabe explicar que a carne ela possui uma elasticidade de preço, que é onde quanto mais você aumenta o preço da carne, menor vai ser o consumo, E chegou a hora de saber qual é o touro do dia do Genética BR. O Gabriel vai contar pra gente qual é o touro.
a ação todo do dia de hoje traz o lote número 643. É um filho do Remanso Richt, é o jornaleiro FIV da Bela. Dá uma olhada, que expressão. Olha aí, que máquina que a gente está trazendo para você. É um top 01. Aí para IABCZ, traz muito equilíbrio entre ganhos aí para maternal, para sexual, para carcaça. Então, meu amigo, olha, é um top 3% para MGTL, é Remanso Richt na Ginger FIV da Bela, que é avesso TE da Bela, que é um filho do grande Rambo da Mundo Novo. Então, meu amigo, tá aí uma grande oportunidade de você levar mais um filho do Remanso Richt, as doses dele, é um touro melhorador, dá uma olhada, o comprimento de carcaça que tem esse animal. É um fenômeno e hoje ele está colocando as suas doses aqui na ação todo do dia de 12 por apenas R$10 a dose no pacote de 200 doses. Então não perca a oportunidade, está aí para você, jornaleiro FIV da Bela, é o touro do dia de hoje, lembrando que a ação todo do dia, ela encerra à meia-noite. Aproveita. Vem comigo participando do Bom Dia Produtor, mandando sua dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 67998631001. Eu tô contando com a sua participação, viu? A gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente fala sobre as exportações de carne suína que bateram recorde de envios em 2021. Não sai daí que eu volto já. Estamos de volta, imagens ao vivo de Brasília, Distrito Federal. Nesse momento o céu está um pouco nublado aí, né? Tem previsão hoje na cidade de chuva com volume previsto de 12 milímetros e a temperatura oscilando aí entre a mínima de 18 graus e a máxima de 24 graus. Um abraço aí para todo o pessoal da Capital Federal que está sempre acompanhando a programação do Canal do Boi. Dando sequência com o programa, as exportações de carne suína bateram recorde de envios em 2021 e a produção brasileira tem inúmeras vantagens e potencial de aumento graças às condições climáticas favoráveis e os insumos um pouco mais fáceis. A gente vai conferir detalhes agora junto com o seu João Pedro Cuti Dias na análise de agronegócios dessa manhã. As exportações de carne suína no Brasil em 2021, entre carne in natura e processada, nós chegamos a um número excepcional, 1.130.000 toneladas, dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Ou seja, para um país que exportava 5, 6 anos atrás 450, 500 mil, nós dobramos a exportação de carne suína em 2021. Hoje nós somos o quarto maior exportador, estamos atrás dos Estados Unidos, Canadá e União Europeia. O que acontece? O Brasil tem condições excepcionais de crescer mais na suinocultura. Nós temos a vantagem de produzir os dois principais alimentos que fazem parte do custo de produção, que é o milho e o farelo de soja. Ou seja, o Brasil tem condições de ter um preço competitivo da carne suína. Nós temos uma vantagem, eu tenho certeza, se for fazer uma comparação entre a pegada de carbono da produção dos países do hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, a própria União Europeia, em comparação ao Brasil, que nós temos um clima tropical praticamente o ano inteiro, no sul do Brasil tem apenas um período de inverno, nós temos condições de, no hemisfério norte, quando chega o inverno deles, você deve ter um congelamento de um volume significativo dos dejetos das granjas. Ao passo que no Brasil, você pega esses dejetos e faz um trabalho de fertirrigação, você joga no campo, joga nas áreas de pastagem. Isso é muito comum no Centro-Oeste, você encontrar áreas de pastagem que foram fertirrigadas com os dejetos suínos. Aí você aloja 10, 11 cabeças de gado por hectare, 10 unidades animais por hectare. Ou seja, você pega esse dejeto, que é um problema ambiental, transforma numa solução ecológica, ou seja, recicla ele através da pastagem. E com isso você ativa a vida no solo. Ativando a vida no solo, você está sequestrando carbono. Então, esse é um detalhe importante que a suinocultura brasileira tinha que mostrar lá fora, o papel que nós temos, especialmente nessa questão dos gases de efeito estufa. O Brasil tem condições de fazer uma suinocultura com baixo carbono. Outra coisa importante também, quando você olha a suinocultura, é a questão social. Você criou uma classe média rural no Brasil, especialmente nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a suinocultura. Você viabilizou pequenas propriedades rurais que hoje se mantêm graças à suinocultura. Aqui no Centro-Oeste já é uma suinocultura mais profissional, mais ampla, mais grande, mais empresarial. Mas no sul do Brasil tem muito pequeno produtor que
que dependem da produção de suínos para a sua manutenção, para a sua manutenção. Então, para o Brasil, você tem também a questão da produção de uma carne de valor bastante acessível à maior parte da população. Hoje, no passado, você tinha dificuldade de comprar carne suína. Hoje não. Hoje você tem facilidade de comprar carne suína. Onde você vai, supermercado, loja de carne, açougue, casa de carne, tem carne suína in natura. Isso já está se criando um hábito. Além da picanha no churrasco, também a costelinha de porco, o lombo, outros cortes de suíno no uso pela população brasileira. Então é muito importante esse número de 1.133.000 e também a preocupação que metade disso foi para a China. Não é que a China vai deixar de comprar, nós temos que abrir novos mercados. O fato da Rússia voltar a comprar é positivo, abrimos novos mercados, especialmente na Ásia, onde está crescendo o consumo, e o Brasil tem condições tranquilas de atender esses mercados hoje. O Ministério da Infraestrutura deve publicar ainda esta semana o edital com as regras do leilão dos portos de Vitória e Barra do Riacho, no Espírito Santo. Mas não é só isso. Dia 20 desse mês começa o processo para a privatização do Porto de Santos, em São Paulo. Walter Puga Júnior tem informações desse assunto. O governo pretende abrir consulta pública para leiloar ainda este ano o Porto de Santos. O governo federal deve abrir essa consulta no próximo dia 20. É um processo de privatização do Porto de Santos previsto para ser leiloado ainda este ano no segundo semestre. Com essa etapa, essa modelagem da venda de todo o complexo portuário de Santos, o maior da América Latina, será conhecida em detalhes. Agora, também para este mês, o Ministério da Infraestrutura pretende publicar um edital de leilão da Companhia Docas do Espírito Santo, que administra os portos de Vitória e Barra do Riacho, e será leiloado agora, no primeiro semestre. Bom, vamos publicar um edital da Codesa dia 14, a nossa primeira desestatização. Estamos empolgados em avançar nesse projeto. Quem afirmou? Natália Marcaça. Ela é secretária de Planejamento e Desenvolvimento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura. Agora, a privatização da Codesa dará início a esse processo de venda de portos públicos, seguida aí de grande empreendimento nessa carteira, que é o Porto de Santos. No Porto de Santos, o governo pretende ter investimentos de até 16 bilhões de reais. Agora, o ministro da Infraestrutura prevê no médio prazo o aprofundamento também do canal para 17 metros. E isso vai possibilitar a entrada de navios de 400 metros no Porto de Santos. Segundo o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni, essa obra no Porto de Santos, atrelada a outras iniciativas, como remodelação de linhas ferroviárias no porto, investimento em contratos de arrendamento, vai permitir que o Porto de Santos movimente, veja, 240 milhões de toneladas de carga em 2040. Foram movimentados agora menos de 147 milhões de toneladas em 2020. O número do ano passado, 2021, ainda não foi divulgado. Agora, somente o processo de consulta pública e fechamento do modelo de privatização, o projeto poderá ser avaliado depois para o Tribunal de Contas da União, né? Agora, no caso da Codesa, o leilão já foi liberado também pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, que permite que o edital seja publicado já no próximo dia 14. Agora, vamos voltar de novo para o Porto de Santos, porque o governo definiu regras e estuda mais opções para evitar abuso do poder econômico na nova administração. A variedade dos operadores de cargas movimentadas em todo o sistema portuário de Santos impõe a necessidade de um modelo que reduza, diminua o risco de conflito de interesse entre as companhias que comandam os terminais dentro do porto e a futura administradora disso que é considerado aí um grande condomínio, né? O governo ampliou aí o rol de empresas que terão restrições na disputa em relação ao que foi definido na privatização da Codesa, lá nos portos do Espírito Santo, né? A regra dos operadores do porto ou do Estado do Espírito Santo não poderão participar, né? Operadores do Porto ou do Estado do Espírito Santo, vou repetir, não podem participar da futura concessão com mais de 15% individualmente ou 40% em conjunto. Para Santos, há uma outra restrição dirigida aos operadores. A limitação vai afetar armadores e concessionários de ferrovias que atuam já dentro do porto. Os percentuais, no entanto, se mantêm. O governo também estuda outro mecanismo para evitar a concentração, isso é muito importante, de atividades no porto, mas ainda não tem uma posição fechada sobre essa ferramenta. O que está em avaliação, na verdade, é uma limitação da concentração no mercado de empresas que atuam no local.
Ou seja, há restrições para quem já está operando de um modo e passe a operar administrando esse condomínio. A regra deve considerar aí todos os detalhes, né, de segmentos específicos, considerando que Santos é um porto multicargas, ou seja, trabalha com cargas bem diferenciadas, fracionadas, cargas a granel, exporta muitos produtos de modo diferenciado. A privatização do Porto de Santos deve chamar a atenção de muitas empresas no Brasil. É esperar, aguardar o resultado dessa proposta do governo. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Diversos produtos do agro paulista tiveram o ICMS reduzido depois que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, a FAESP, reivindicou mudanças ao governo do Estado. Gustavo D'Angelo tem informações desse assunto. O governo paulista atendeu à reivindicação da FAESP e reverteu, em sua maioria, os efeitos do ajuste fiscal efetuados em outubro de 2020. Foram restabelecidos os patamares anteriores de tributação do ICMS para o leite pasteurizado, energia elétrica, carnes, sêmens e embriões, amendoim e malte. Suco de laranja e biodiesel também tiveram ajustes que podem elevar a competitividade dessas cadeias em relação à situação tributária existente até outubro de 2020. As mudanças passaram a valer a partir de 1º de janeiro de 2022. Uma vez que os decretos publicados estão respaldados na aprovação dos benefícios pela Assembleia Legislativa de São Paulo e na aprovação da Lei Orçamentária Anual. Segundo a FAESP, ainda restam algumas pendências que a entidade havia mapeado em seus estudos, como isenção de borracha natural, vendas de mudas de plantas jovens, queijos e o crédito outorgado de feijão, mandioca e alho. A FAESP também pleiteia a redução do ICMS sobre o óleo diesel, o que, segundo a entidade, produziria um importante efeito para a redução do custo de transporte e ajudaria a reverter o processo inflacionário. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E a estiagem que atinge o Brasil em decorrência aí do fenômeno Laninha, aliada às altas temperaturas, pode dificultar a produção agropecuária e o abastecimento de água no campo. Por isso, é preciso saber como é a melhor forma de utilizar esses recursos naturais. A repórter Kylie Rodrigues foi atrás dessas informações e conta pra gente. A condição de elevada temperatura e restrição na disponibilidade hídrica representa um momento delicado para a atividade leiteira. Associada à elevação dos custos de produção, a situação pode repercutir de forma acentuada na pecuária de leite. A empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE, elabora dicas que podem auxiliar os produtores rurais a mitigar os efeitos da estiagem na produção de lavoura ou pecuária, como, por exemplo, identificar os pontos de captação e armazenamento de água na propriedade, cultivar utilizando o sistema plantio direto, ficar atento ao uso consciente e racional da água na propriedade rural, economizar água na irrigação, realizar o planejamento com outras práticas adotadas na fazenda. Atitudes que auxiliam a amenizar a situação. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E se você quiser mais informações sobre como fazer o uso racional de água em sua propriedade e amenizar os efeitos aí que a estiagem tem causado, principalmente nos estados do sul do país, acesse o site da EPAGRE de Santa Catarina no endereço que está aparecendo em seu vídeo. Se você quiser falar com o pessoal da EPAGRE de lá, pode mandar também uma solicitação por e-mail que eles vão atender você, tá ok? É hora de Agroclima com a Renata Ferreira. Renata, bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos. A quarta-feira já começa com a presença de áreas de baixa pressão atmosférica e aumento das instabilidades no Brasil. Hoje, há probabilidade de temporais e chances de trovoadas fortes no Pará, Mato Grosso do Sul, centro-sul de Minas Gerais, Goiás e também Mato Grosso. No Nordeste, a combinação de calor com instabilidades em altos níveis e a presença também da zona de convergência intertropical coloca aí a área em alerta também para chuvas e trovoadas. Só não deve chover no leste e também no sul da Bahia.
No Sudeste, o estado de Minas Gerais ainda enfrenta mais um dia de mau tempo e chances de chuva a qualquer hora, com risco de trovoadas, principalmente no Triângulo e Centro-Sul do estado, inclusive aí em Belo Horizonte. Há riscos também de chuva sobre o interior do Paraná, com alguns temporais aí isolados. E apesar do avanço de uma nova frente fria, o Rio Grande do Sul segue assim, ensolarado e quente. Previsão hoje de tempo aberto no sul e oeste aí de Santa Catarina e também no sudoeste do Paraná. E a tendência, Vinícius, é a redução das chuvas no Brasil Central de forma gradativa a partir de sexta-feira, com o retorno de tempo firme para Minas Gerais, também Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e pancadas isoladas de chuva em São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em toda a região sul, o calor aumenta, com atenção maior para o meio-oeste gaúcho, onde há previsão de 40 graus entre sexta e sábado. Vinícius, daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Quero lembrar você que dá para acompanhar nossa programação pelo site do Canal do Boi, sba1.com, e também pelo Facebook, basta digitar Canal do Boi. Nós também estamos pela NET, Claro TV, canal 190 e no 690. Lembrando que aos finais de semana o Agrocanal pela Sky no canal de número 241. Estou indo para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre o giro técnico da soja, que percorreu 16 municípios do Paraná com o objetivo de levar informações aos produtores de soja. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com Bom Dia Produtor, imagens ao vivo de Curitiba, no Paraná. Nesse momento, o céu está nublado e com previsão de chuvas de 8 milímetros. A temperatura vai oscilando aí entre a mínima de 15 graus e a máxima de 24 graus. Mudando um pouquinho de assunto, na safra 21-22, a Embrapa e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná promoveram o giro técnico da soja em 16 municípios do Paraná, com o objetivo de levar informações aos produtores da soja. O Mauro Andrade tem detalhes na próxima reportagem. A Embrapa Soja, com sede aqui em Londrina, juntamente com o IDR Paraná, desenvolveu um trabalho em 2021 chamado Giro Técnico, onde os técnicos da Embrapa e do IDR Paraná levam a informação até os produtores rurais. Nós vamos conversar com Arnold Barbosa, ele é pesquisador da Embrapa Soja. Arnold, como é que foi esse trabalho desenvolvido por vocês, chamado de Giro Técnico? Ele é um trabalho que ele tem início na época da semeadura da soja. Então são colocadas em torno de umas 200 unidades de referência, que a gente chama, né? Que são áreas onde as boas práticas são realizadas, áreas pequenas, né? No máximo aí uns 10, 15 hectares. E essas áreas, elas servem os produtores, os extensionistas do IDR, dão assistência nessas áreas, seleciona os agricultores que são mais abertos a boas práticas e ali realizam o acompanhamento durante toda a safra. O manejo integrado de pragas e doenças foi um dos temas apresentado como boa prática agrícola. O manejo integrado de praga vem como se fosse um laboratório, como se fosse uma análise mais detalhada da lavoura antes de fazer intervenções químicas, né? Então essas intervenções são feitas baseadas em critérios, né, de população de pragas nas lavouras, né, e assim, níveis de desfolha, no caso de lagarta, né, a quantidade de desfolha que a lavoura está sofrendo, então é feita as intervenções químicas apenas no momento adequado, né, porque existe a necessidade de considerar que as intervenções químicas ela tem o efeito que ela é executada para aquilo mesmo, que seria a eliminação de pragas, mas ela tem efeitos colaterais também, né? Então aí precisa pesar, né, um e outro, e uma das formas da gente equilibrar isso é fazer as intervenções apenas no momento adequado. O monitoramento da ferrugem asiática também é tema relevante durante as reuniões do giro técnico. Então existe um monitoramento através de coletores de esporo, né? E através de monitoramento.
monitoramento nas lavouras também, né? Então, existe uma troca de informação através da internet, né? O IDR faz esse trabalho por ele mesmo no Paraná, então você tem a oportunidade de observar à medida que os focos de ferrugem vão surgindo, você vai acompanhando em tempo real, né? Fora isso, também tem o consórcio antiferrugem, que já é conduzido há mais tempo no Brasil inteiro, que também é uma fonte de informação, né? Então, se a doença está presente na região em que o produtor tem a lavoura dele, ele pode observar melhor e pode até fazer uma intervenção química, né? Quando necessário, né? E essa necessidade vai depender da presença do esporo e vai depender das condições climáticas também. A inoculação biológica por meio de bactérias como Bradyrhizobium e Azospirillum é recomendada. Além de ser uma prática sustentável, aumenta a produtividade da lavoura a baixo custo. Com a inoculação, a colocação já antes da semeadura, você já colocar micro-organismos úteis, né? Que são basicamente 2. Existem muitos, né? Mas nós trabalhamos com 2, que é o Bradyrhizobium e o Azospirillum. O Bradyrhizobium já se trabalha há muitos anos, né? Iniciou praticamente com a cultura da soja, que é uma forma de aportar nitrogênio, que é um dos macronutrientes principais, é o principal macronutriente exigido pela cultura da soja, mas ele não precisa ser comprado porque existe esse micro-organismo que retira o nitrogênio do ar, porque o ar tem 78% de nitrogênio, então a jazida mais imediata de nitrogênio é o ar, né? Logicamente ele pode ser comprado, né, através de processos industriais que se retira também, mas é caro e precisa ser, ele é instável no solo, ele perde com a água e perde com o ar, né? Então nada melhor do que a bactéria, que ela vai retirando à medida que a planta vai tendo necessidade. E por fim tem um outro micro-organismo, que é o Azospirillum, que é um micro-organismo promotor de crescimento. Ele auxilia também, os dois trabalham juntos, né? E ele, além de favorecer a nodulação da planta, ele favorece o estabelecimento do Bradyrhizobium. E, além disso, promove o crescimento de raiz, então ele ajuda na absorção de todos os demais micronutrientes, né? Macro e micronutrientes, e ajuda no desenvolvimento da planta. Os dois juntos, eles dão a nível de pesquisa, eles dão um plus de produtividade de 16%, e a nível de campo, que tem mais dificuldade, dá em torno de 7, 8% de produtividade acima. Há um custo muito, muito, muito baixo, né? E eu não falei, mas o monitoramento de praga e de doença reduz a aplicação aí pela metade, sem nenhum prejuízo em produtividade. Ok, Arnoldo, obrigado. Fico satisfeito de ver que a Embrapa está desenvolvendo esse trabalho. Então é isso, a Embrapa indo até o produtor rural, levando informações importantes que, além de reduzir o custo de produção, aumenta a sustentabilidade através de práticas biológicas naturais, que é uma das exigências hoje do consumidor e do mercado. De Londrina, na Embrapa Soja, Mauro Andrade. E o Ministério da Agricultura elegeu 13 cidades de Mato Grosso do Sul como as mais ricas no agronegócio em todo o Brasil. As informações com a Kayle Rodrigues. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realizou um levantamento que apontou que das 100 cidades mais ricas no agronegócio do país, 13 estão em Mato Grosso do Sul. A pesquisa foi feita com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Maracaju é o 8º município mais rico do agronegócio nacional e a primeira entre as 13 cidades sul-mato-grossenses no top 100. De acordo com informações da Semagro, Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Mato Grosso do Sul obteve recordes sucessivos em produtividade e expansão das áreas cultivadas. A lista do estado no ranking é completada por Ponta Porã, Cidrolândia, Dourados, Rio Brilhante, Carapó, Costa Rica, Aral Moreira, Chapadão do Sul, Nova Alvorada do Sul, Itaporã, Naviraí, Laguna Carapã. De acordo com a nota do mapa, soja, algodão e milho são os principais produtos responsáveis pelo sucesso dos municípios mais ricos do agronegócio no Brasil, pois carregam elevados níveis de tecnologia e de produtividade.
De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Os 100 municípios classificados geraram em 2020 um valor de produção de 151 bilhões de reais, que correspondem a 32% do total nacional estimado em 470 bilhões. Desse total, os 13 municípios de Mato Grosso do Sul somaram mais de 18 bilhões de reais. Agora é a hora do Cemex Destaca, você vai conhecer o touro Gopal R3. Gopal R3. Extraordinário filho do campeão da MN em vaca 7308. Duas grandes linhagens da raça Nelore, Lengruber e Colonial. Touro de biotipo muito precoce, costelas profundas arqueadas e linha dorso-lombar forte, com muita musculatura. Reprodutor provado em IATF e chancelado Fertility First, trazendo segurança para a utilização das doses. Um touro que agrega muito na produção de matrizes leiteiras, com mais de 4 kg de leite, longevas, com alto stayability. Além de machos pesados, indicados para a produção de ciclo completo, atendendo também à necessidade de machos de qualidade, desmame e ao sobreano. E fêmeas de muita qualidade para a reposição. As restrições de circulação impostas pela pandemia da Covid-19 alteraram costumes e resultou numa procura maior de pessoas por isolamento no campo. Nesse processo de adaptação ao meio rural, houve aumento da compra de cavalos e cresceram as aquisições de sela. Walter Puga conversou com a médica veterinária, a única profissional do Brasil que trabalha com adequação de celas, atividade comum na Europa e também nos Estados Unidos. Lully disse que a pandemia fez crescer as atividades relacionadas às atividades equestres e a compra de celas também diferenciadas veio como consequência. Acompanhe. A pandemia fez com que ocorressem mudanças na sociedade. Maior cuidado das pessoas, por exemplo, com sua própria saúde e também com a saúde dos animais. Bom, o mercado mudou um pouco. Eu tenho aqui comigo Lully Krachmer, que é veterinária, especialista em quiropraxia de cavalos e em ergonomia de celas. E nós vamos comentar sobre esse assunto. Lully, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar o que aconteceu na pandemia, que você reparou uma mudança nesse mercado? A mudança foi grande. Assim como nós fomos obrigados a entrar em reclusão, os animais tiveram uma mudança muito grande. Nos primeiros meses, eles sentiram falta dos donos, das competições, das viagens, do movimento equestre que eles tinham. E, de repente, com o desespero do ser humano, o que é que eu vou fazer aqui dentro do apartamento, da casa, as pessoas começaram a fazer o êxodo rural, né? Mudar, comprar propriedade fora e escolherem outros esportes com um pouco mais de natureza, de bicho, pets, adotaram cães, adotaram gatos e compraram muito cavalo durante essa pandemia. Ou seja, o mercado melhorou no segmento equestre, vamos dizer assim. O segmento equestre teve uma das maiores altas em pouco tempo que a história do cavalo já observou. Você é especialista em saúde animal, é veterinária, mas se dedicou à quiropraxia. Quiropraxia para cavalos, hoje tem um mercado grande? Tem um mercado grande. Inclusive, o Brasil agora conta com 3 escolas de quiropraxia, que durante anos foi o reduto de uma escola só, e a entrada, a requisição para uma nova especialidade e para uma vida mais saudável, para um tipo de qualidade de vida, bem-estar, bem diferente do que a gente tinha antes. Antes, a clínica, a cirurgia eram mais requisitados. E hoje nós temos especialistas em coluna, né, que são os quiropraxistas, acupunturistas, a gente tem uma vertente nova de mais novos vindo para massagem, para terapias um pouco mais zen, e a gente tem ferradores veterinários, é uma grande atuação também, então uma mudança que não é mais aquela que a gente tinha só engessada na clínica e na cirurgia. As pessoas começaram a procurar qualidade de vida. Alternativas, vamos dizer assim. Complementares. É um jeito diferente de ver aquilo que eu quero para mim, que é ter saúde, conseguir curtir o dia, o mês sem dores, sem problemas. Eles também querem agora mais para os animais.
de esporte e de lazer. Bom, você chegou a comentar conosco que cavalo virou pet também, ou seja... Cavalo virou pet. Quando falamos em pet, não falamos mais só em gato, cachorro e outros animais, mas também cavalo. O ser humano, em geral, se volta para os animais em crises como essa que nós tivemos. A pergunta é, cavalo não é muito caro? Depende do ponto de vista. Quanto vale a sua saúde? Para os aficionados pelo cavalo, aquele valor, obviamente, se faz uma pesquisa. Quanto custa? Quanto eu vou gastar? Quanto é a ração? Quanto é o ferrajamento? O local para eu deixar o meu animal? O que eu quero fazer com ele? Eu quero que ele me dê conforto, no sentido de seja meu amigo, meu filho, meu pet, ou ele vai ser a minha máquina para ganhar uma prova, independente do tipo de mercado, no sentido de western, clássico, passeio, o que o cavalo precisa me dar de volta. E muitas vezes o ganho de estar num grupo de amigos que estão curtindo o final de semana por conta do cavalo vale muito mais do que você fazer uma conta na ponta do lápis quanto é aquela ração. As pessoas têm essa satisfação de gastar esse dinheiro com o cavalo. Agora, os custos, em geral, subiram muito, né? Subiram muito. Você sentiu a alta nesses custos, embora você não esteja na clínica veterinária hoje? Como mãe de cavalos, a conta no final do mês subiu bastante. E do outro lado, quando eu vejo como profissional, o meu ano foi repleto, foi cheio. As pessoas cuidaram dos animais, então, sim, eles chamaram veterinário, sim, eles procuraram conforto para esses animais, bem-estar, eles procuraram ir para lugares onde tinham mais pessoas do cavalo, então esse mercado cresceu, esse mercado, olhando do ponto de vista como profissional, também fez bem. Custo de soro, por exemplo, você comentou agora há pouco, subiu demais, não? Subiu 3 vezes o que a gente tinha. Um animal, por exemplo, que hoje precisa de uma cirurgia e precisa de um acompanhamento da soroterapia, hoje, no final do mês, a conta para pagar na loja de suplemento veterinário, você bate uns 5 mil reais fácil, só de compra de fluido para o seu animal que foi para a cirurgia. Antes não chegava a R$1.000. Uma conta grossa aí não chegava nos R$1.000. Mais do que triplicou o preço. Sim. Bom, mas a especialização da Lully é celas, ergonomia de celas. Você esteve fora do Brasil estudando ergonomia de celas? Isso. Eu saí do Brasil procurando algo diferente, mas que tivesse relação direta com a minha profissão como quiropraxista. E a gente percebia que repetidamente os animais tinham a mesma questão e por isso a resposta sempre era: eu acho que é a sela. E aí fui descobrir o que era isso. Vindo do cavalo desde criança, a sela para mim era aquilo que a gente colocava no dorso do cavalo e era uma questão de gosto. O que você gosta? Ela é mais macia, mais dura, ela é verde, ela é oliva, ela é cor-de-rosa, né? As meninas gostam de escolher os brilhos. E como profissional, eu tinha uma queixa repetida de que os cavalos voltavam uma semana depois da quiropraxia com as mesmas dores. E aí, olhando claramente o que era, o que produz aquela dor a voltar? Existe uma raiz ali. E eram as celas. E aí fui estudar isso fora. Eu fui para os Estados Unidos e para a Alemanha. E lá eu fiz a especialização, que a gente chama de saddle fitting. Aqui no Brasil a gente chama de ergonomia de sela. E isso mudou completamente o jeito com que eu comecei a entender os acessórios equestres, né? É como o tênis do corredor, o tênis do jogador de futebol. Se você não tem um tênis que serve corretamente no seu pé, você não joga bem. Se você não tem um carro de Fórmula 1 preparado na distância e altura do volante, dos pedais pro corredor de Fórmula 1, você não tem um cara que no final é campeão. E a sela vem nesse modus operandi. A gente escolhe a sela pro cavalo e pro cavaleiro, para que a performance seja
mais perfeita. Bom, mas se durante a pandemia, nesse período todo, tivemos uma alta nos insumos em geral para o agronegócio, e lógico, também para cavalos, né, para os animais em geral, nós tivemos também aumento de custo de insumo para a produção de sela. Sim. Você comentou até um pouco antes dessa entrevista, o couro ficou mais caro? O couro ficou mais caro e mais difícil de achar. A oferta ainda era alta, né? As pessoas me perguntavam, mas o Brasil parou de produzir couro? Não, não parou. Mas o que o mundo pagava pelo couro brasileiro era muito mais do que o Brasil podia pagar pelo próprio couro, né? A oferta que se fazia pelo couro brasileiro, vinda de fora em dólar, em euro, era muito mais bonita do que o que a gente tinha aqui. Então, a escolha de exportar couro, sela, inclusive material pronto, é muito mais chamativa aos olhos de quem está produzindo. Para o brasileiro ficou mais caro. Para o brasileiro acabou ficando mais caro. Demorou bastante para esse acerto de preço acontecer. Ele começou agora no segundo trimestre de 2021. Começou a acontecer assim, e aí, você vai aumentar o seu preço? Porque para mim tá difícil pagar. E aí as coisas agora começaram a crescer ainda, eu acredito que bem retardatário esse aumento, porque no mundo inteiro todo mundo já estava cobrando muito mais. Bom, você acaba de ouvir a Luli Kratchner, né? A situação do mercado, né? Ergonomia de célula, aprimoramento no tratamento de animais aí durante a pandemia. Agora, o mercado para cavalos cresceu durante a pandemia. Veio para ficar ou isso pode reverter mais adiante? Na minha visão, eu acho que a gente segura um pouco esses números, porque existe essa especulação de voltar para a cidade, para o trabalho, com toda essa vacinação, com todo esse movimento acontecendo. Então as pessoas perceberam que ir para o campo não é só ir e curtir, tem que trabalhar de lá, e voltando para a cidade, talvez esse movimento ir e voltar fique mais difícil. Então, eu acredito que a gente entre num platô agora, não é mais crescente esse número. Agradeço a entrevista da Luli Kratchner, veterinária, especialista em quiropraxia em cavalos e que é especialista em ergonomia de sela, né? Ou seja, a sela adequada não só ao cavaleiro, mas adequada também ao animal. Agradeço mais uma vez, Walter Puga Júnior de São Paulo. Tem uma praga causando muito prejuízo em lavouras de soja aqui no Mato Grosso do Sul. Os caramujos e lesmas estão tomando grandes proporções e causando perda de área foliar. Pesquisadores trabalham para encontrar uma forma efetiva de combater a praga. Eu fui conferir de perto e trago os detalhes para você. Ele pode parecer inofensivo, mas causou um problemão nas lavouras de soja dessa fazenda, localizada em Maracaju, interior do estado de Mato Grosso do Sul. Bastou as plantas da soja começarem a germinar que centenas de caramujos apareceram por aqui, causando um verdadeiro estrago nas lavouras. De acordo com a Embrapa, esses caramujos são moluscos da classe gastrópoda e cada um deles pode pôr até cerca de 100 ovos. Um desafio e tanto para os produtores que precisam fazer o monitoramento de toda a produção da soja para evitar perdas em suas lavouras. Foi o que aconteceu nessa propriedade. Na safra passada, a produtora começou a observar que os caramujos estavam aparecendo. Então ela se adiantou e fez a aplicação dos químicos para evitar a proliferação da praga logo no início do plantio. Esse ano nós já estávamos um pouco preparados para o controle da praga, então o nível de dano econômico que nós tivemos foi reduzido. Hoje, se a gente for observar a lavoura, a gente vê que nós conseguimos ter um controle mais efetivo da praga e não tem tantos danos em relação ao que encontrei no ano passado. O ataque é muito rápido e deixa estragos por onde passa. Muitas plantas, inclusive, não resistiram aos caramujos. Por isso, um dos pontos importantes é observar o comportamento da praga para tentar diminuir os impactos que ela causa. O hábito dela é noturno, e principalmente durante a madrugadinha, no amanhecer do dia, eles começam a migrar de uma área para outra. Nessas imagens gravadas por celular, é possível perceber os rastros deixados pelos caramujos quando vão migrando de uma área para outra. Esses pontinhos aqui, ó, é toda
A gosma do... Ó, o fera aí, ó. Olha aí, dá uma olhada aí pra você ver. Não sei se vai dar pra ver bem, ó. Mas onde tá... Onde tá pipocado aqui, ó. Olha aí. Ó. A gente já vem relatando isso há muito tempo, porém, o diferencial dos últimos 3 anos é que isso vem aumentando. E esse último ano foi crítico, né? Nós observamos várias lavouras que tiveram o estande comprometido, né? O número de plantas, porque ele ataca em várias fases da cultura. No entanto, numa planta recém-germinada, o efeito é muito maior. Então a gente notou que o stand, né, o número de plantas por metro foi muito reduzido, onde os ataques de caramujo foram severos. Problema que interfere diretamente na produtividade da soja. Essas manchas que a gente observa, chamamos de manchas, né, as reboleiras onde o caramujo ataca, né, ele vai atacando em zonas, em regiões. Elas, como o ataque dele na fase inicial, ele corta a planta, ele corta a recém-germinada, o stand fica comprometido. Então, com menos plantas por metro, menos plantas por hectare, a produtividade é bastante comprometida. A gente viu lavouras aí de até 30%, 40% do stand reduzido. E controlar esse bichinho não é tão fácil quanto parece. Os produtos registrados no mercado para esse tipo de combate são poucos e não garantem resultados tão satisfatórios. Por isso, é necessário que o agricultor esteja atento no monitoramento da área durante o período em que a soja vai se desenvolver. A principal ação que o produtor, os técnicos podem fazer é o monitoramento. Monitorar essa lavoura mesmo antes da implantação, logo depois do milho, para a gente entender como está essa lavoura no momento do plantio, né? Para a gente entender que população de caramujo tem. Como eu disse, em outros momentos essa praga era irrelevante. Nos últimos 3 anos a gente observou mais. Nesse último ano a praga provocou prejuízos bem significativos, né? Tem uma distribuição regional, então, por exemplo, em São Gabriel do Oeste nós não observamos, em Naviraí nós não observamos. Nós observamos que o ataque ficou concentrado aqui em Maracaju, Rio Brilhante, Itaporã, Dourados. Nós não conseguimos ainda associar isso a uma classe de solo, por exemplo, ou a uma palhada, a uma cultura anterior. Nós observamos ele em praticamente todas as condições de solo e também de cultura anterior, né? Direto de Maracaju, interior do estado de Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. E uma vaca morreu depois de ser contaminada com a doença da raiva em uma fazenda em Rialma, no interior do estado goiano. A equipe da Agrodefesa do estado foi no local para orientar os produtores rurais a vacinarem seus rebanhos. Para a gente falar mais sobre essas medidas que estão sendo tomadas, eu converso agora com o gerente de Sanidade Animal de Goiás, Antônio Leal. Antônio, bom dia, obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao canal do Boi, ao Bom Dia Produtor. Eu começo te perguntando o que os produtores devem fazer a partir de agora que identificaram esse problema. Bem, bom dia, Vinícius. Bom dia aos telespectadores do canal do Boi. A Agrodefesa, né, tem feito todo o trabalho pertinente à questão da vigilância para síndromes neurológicas no estado de Goiás, né? Dentro dessas ações está o atendimento à vigilância passiva, né, que é o atendimento à notificação de doenças, que nesse caso da raiva lá no município de Rialma. Então, a Agrodefesa, no momento que foi notificada pelo produtor rural, no último dia 30 de dezembro, né, realizou o atendimento, verificou um bovino acometido com sinais clínicos de doença neurológica, e com isso aguardou o óbito do animal, né, que o recomendado é você estar aguardando o óbito do animal para fazer a coleta. E no dia 4 nós retornamos à propriedade, coletamos esse material, encaminhamos para o laboratório de diagnóstico veterinário da Agrodefesa, tendo aí um resultado positivo para a raiva dos herbívoros. Então, de posse desse resultado, né, startado todas as ações pertinentes ao controle de foco, dentre elas aí a questão da vacinação obrigatória do foco e também em um raio de 10 quilômetros, todos os equíneos, bovinos, caprinos, né, bovinos e bubalinos ali da região têm que ser vacinados, então os produtores estão sendo notificados frente a essa ocorrência da doença. Além disso, também a Agrodefesa realiza um controle populacional de morcegos hematófagos, então foi identificado vários abrigos, né, artificiais, bueiros, né, de estradas, então naquela região, onde nossa equipe de captura da unidade regional Rio das Almas está sendo realizada aí a captura de morcegos hematófagos, tratamento e para posterior, né, soltura dos animais para esse controle populacional. Então, essas medidas, né, também a gente sempre orienta o produtor a qualquer suspeita de enfermidade, seja ela doença neurológica ou não,
comunicar a Agrodefesa para fazer esse atendimento, né? Esse atendimento é um atendimento gratuito, né, que não tem custo nenhum para o produtor, mas que para a economia do Estado, para a sanidade animal é muito relevante. Tendo em vista aí com uma notificação mais rápida, nós podemos aí agir de forma oportuna, né, tendo um menor tempo de ação e reação. Antônio, quais são os sintomas que os animais apresentam que o produtor já pode começar a identificar e, de repente, procurar vocês? Então, a raiva, ela cursa, né, com sintomas neurológicos, doença nervosa, ou seja, o animal pode apresentar sintomas, né, de cambaleio aí, ele perde movimentos, né, tanto dos membros posteriores, primeiramente, para depois progredir, né, para uma paralisia definitiva do animal aí, tendo em vista que a raiva vai parando os músculos, né, além dos músculos que realizam movimentos, né, as pernas, né, do animal, os membros, vai também progredir aí para uma paralisia do aparelho digestivo, então o animal não vai conseguir nem deglutir, né, nem consumir alimentos, então ele vai vir a deitar, né, o popular prancheado, que o animal fica prancheado em movimento de pedalagem. Então o produtor, no momento que tiver qualquer animal com essa sintomatologia, ou mesmo animais, né, no caso dos bovinos, ocorre mais a raiva paralítica, né? Mas também pode ocorrer a raiva furiosa, né? Então o animal pode ficar agressivo, muito agressivo, né? Com ampla salivação, né? Uma celorreia que nós denominamos. Então o produtor deve, né, comunicar a Agrodefesa para que a gente possa, né, fazer a investigação. E se por acaso for fundamentada para a raiva dos herbívoros ou para outra doença, no caso do botulismo, por exemplo, nós possamos coletar o material para enviar para diagnóstico e com isso dar esse respaldo para o produtor de forma a, principalmente, né, resguardar a questão da saúde pública, né, além da sanidade animal, em virtude da raiva ser uma zoonose. Então, no momento que a raiva é transmitida e a pessoa ou o ser humano, né, o ser humano ou o animal, ele vai apresentar os sintomas, né, ela é 100% letal. Então, nós temos aí que utilizar a vacinação como uma principal ferramenta para essa prevenção da raiva dos herbívoros. É uma doença que só existe prevenção, o tratamento para o problema depois de identificado não acontece, ou tem essa possibilidade? Então, Vinícius, a raiva ela não tem tratamento, é uma doença viral que não tem tratamento. Então, a principal forma realmente de prevenção dela é com a vacinação. Então, aqui no estado de Goiás nós temos 121 municípios de alto risco para a doença, onde foram feitos estudos para definir essas áreas, tem maior vulnerabilidade e receptividade para o vírus rábico, no caso dos herbívoros. Então, dentro desses municípios, é obrigatória essa vacinação nos meses de maio, todo o rebanho, né, incluindo todas aquelas espécies que eu já disse, né, equinos, caprinos, ovinos, bovinos e bubalinos. E no mês de novembro de cada ano, animais de até 12 meses. Então, esses animais aí passam por 2 vacinações anuais. E com isso, né, prevenir a raiva nessas regiões que já têm histórico da doença, né, e, além disso, né, realizar todo esse controle de morcegos hematófagos, da população de morcegos hematófagos, né, que com a atividade antrópica, outras atividades que impactam, né, o meio ambiente ali, pode ter essa mudança de colônias e, com isso, aparecer focos aí esporádicos da raiva dos herbívoros. O perigo do Brasil sofrer com uma onda de raiva no rebanho, ou esse é um problema mais isolado e a gente não precisa se preocupar tanto assim? Então, a doença é uma doença endêmica, né? Então, ou seja, ela ocorre naturalmente, né? Então, é obrigatório essas vacinações em áreas de alto risco. Alguns estados, né, como o estado de Goiás, definem estratégias, dentre elas a vacinação obrigatória no calendário vacinal aí do estado. Outros estados já não incluem ela como obrigatória, porém, né, orientam o produtor, no momento que tiver focos, a realizar a vacinação dos animais. Mas é uma doença que ocorre naturalmente em toda a América do Sul. Então, o principal transmissor é o morcego hematófago, do gênero Desmodus rotundus. É nessa espécie, nesse gênero de morcego que nós atuamos com a captura pelo Serviço Veterinário Oficial. É importante ressaltar que não é qualquer morcego, né, que pode fazer esse controle, é somente essa espécie, né, que o Serviço Oficial tem autorização para realizar o controle populacional. É muito importante o produtor, então, fazer essa notificação. Se houver abrigos de morcego hematófago na propriedade, que ele identifique e possa comunicar a Agrodefesa para que a Agrodefesa já vá direcionada para essa captura, é muito importante isso aí. Os impactos econômicos que esse problema pode trazer para o país, a gente consegue mensurar?
Então, nesse produtor, vamos tirar como exemplo, né, tinha 33 cabeças, né, morreram aí 5 cabeças, então o impacto, né, econômico de perda de uma cabeça, que hoje aí você vê que a arroba está no preço elevado, é muito grande, né? Então a vacina, você comparando o preço com a dose de vacina, né, ela é muito mais satisfatório você vacinar, né, obrigatoriamente aí no caso de Goiás nos meses de maio e novembro, do que você perder uma cabeça que vai gerar um custo muito maior para o produtor. Então, realmente é um impacto muito grande, né, para a cadeia produtiva. É uma doença que o produtor ele não precisa de autorização para aquisição da vacina, como a febre aftosa. Então, além dos meses de maio e novembro, o produtor ele pode adquirir essa vacina para proteção do rebanho todos os meses do ano, né? Então, o produtor que tiver, né, entrada de animais da área de baixo para a área de alto risco para a doença aqui no estado de Goiás tem que realizar essa vacinação com até 15 dias da entrada desse animal na área de alto risco, justamente para prevenir esse animal de contrair a raiva, já que todos ali naquele rebanho de alto risco foram vacinados e de baixo risco não é obrigatório. Então, quando ele der entrada desse animal nesse rebanho de alto risco, então tem que realmente estar procedendo essa vacinação. Então, o impacto econômico, né, com a mortalidade desses animais, uma perda desses animais aí no rebanho, né, além de que é uma doença que é transmissível, né, para o ser humano. Então, de alto impacto para a saúde pública e que a gente deve, né, diretamente ou indiretamente, estar protegendo a saúde pública nesse sentido, né, além de outras, né, de notificação compulsória que a Defesa Sanitária Animal atua, que também são zoonoses e que também são passíveis de atuação do Serviço Veterinário Oficial. Antônio, uma última pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista. Só reforça para a gente, então, a orientação para o produtor se prevenir desse problema e como ele faz para estar atento aí a essa identificação dentro da propriedade, o que ele deve fazer a partir daí. Então, esses produtores que estão no raio de 12 quilômetros de focos, né, da doença, obrigatoriamente têm que realizar a vacinação, prestar essa informação junto ao Serviço Veterinário Oficial, o escritório local, no caso da Agrodefesa aqui em Goiás, mais próximo, conferindo aí a questão da vacinação de todos os animais, de todo o rebanho aí envolvido, tá, que são suscetíveis à raiva dos herbívoros, exceto suínos, que não é orientada a vacinação dos suínos. O produtor, no momento que ele tiver qualquer verificação de suspeita de animais, né, com alguma sintomatologia de doença neurológica, né, com cambaleio, dificuldade de locomoção, isolamento, essa agressividade, né, tem que estar entrando em contato, né, paralisia, tem que estar entrando em contato com a Agrodefesa para que nós possamos atender em tempo hábil essas ocorrências, de modo que a doença não, né, se espalhe para os demais animais, né. Fazer, uma vez verificado também a questão da espoliação nos animais, do morcego, também notificar a Agrodefesa, porque ali, né, é um indício que pode estar posteriormente sendo transmitida a raiva para os animais, já que a doença principalmente transmitida aí do morcego para esses animais, através da mordedura. Tá certo, Antônio, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço para você, ótima quarta-feira. Assunto importante que a gente aqui do canal do Boi fica de olho. Vamos para mais um intervalo comercial. Vou indo e te convidando para participar comigo do Bom Dia Produtor, enviando sua dúvida e sugestão no nosso número de WhatsApp. O número está aí na tela, ó, 998631001. Tô contando com a sua participação, hein? No próximo bloco a gente confere a oferta do leilão Top de Venda Cemex, que acontece no próximo dia 18. Não sai daí que eu volto já. Estamos de volta, imagens ao vivo da capital mineira, Belo Horizonte. Mandar um abraço para todo o pessoal de lá. Nesse momento o céu aí está parcialmente nublado, com previsão de chuva, viu? 16 milímetros, e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 18 graus e a máxima de 27 graus. Vamos dando sequência com Bom Dia Produtor? A gente vai continuando falando aqui porque Mato Grosso do Sul atingiu a marca de 99,62% de vacinação contra a febre aftosa. Esse é o primeiro destaque que a Kaile Rodrigues tem pra gente ao vivo, direto da nossa redação. Kaile, bom dia para você, seja bem-vinda. Oi Vinícius, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Então, estamos muito bem, né? Eu vou repassar todas as informações da vacinação da febre aftosa. De acordo com o balanço da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal e Agro, Mato Grosso do Sul atingiu 99,62% de animais vacinados contra a febre aftosa.
que estavam previstos nesta etapa. No total, entre o primeiro e o último dia de novembro, nas regiões do Planalto, e entre 1º de novembro a 15 de dezembro, nas optantes do Pantanal. Foi registrado aumento de 0,19% na vacinação se comparado à etapa de novembro de 2020. Conforme informações da Iagro, as condições geográficas do estado, aliada às fronteiras com a Bolívia e o Paraguai, beneficiam a efetividade na aplicação das vacinas. Fatores que diferenciaram Mato Grosso do Sul de outros 14 estados, onde o Ministério da Agricultura, o MAPA, precisou prorrogar o prazo de aplicações, nesses outros estados. O diretor-presidente da Iagro, Daniel Gold, avalia que os resultados já eram esperados a cada ano, haja visto que o envolvimento dos produtores rurais e de toda a cadeia produtiva da carne. Além disso, informou que a expectativa é a retirada da vacina através do reconhecimento internacional da Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, de área livre, sem vacinação. Então, nós estamos fazendo muito bem o trabalho, Vinícius? E aí fica essa expectativa, então, da gente, nos próximos anos aí, não vacinar mais os animais. Kaila, eu sei que você também tem destaque do setor do algodão. O que você conta pra gente? Tenho sim, Vinícius. Vou explicar como que está esse mercado, viu? Porque mesmo com o gerenciamento, se observa no começo de janeiro, parte das unidades industriais voltou a ficar ativa no mercado spot nacional de algodão em pluma, após os recessos em período de festas de final de ano. Segundo pesquisadores do CPEA, demandantes, no entanto, têm encontrado vendedores afastados do mercado. Estes agentes, por sua vez, estão atentos à menor produção de 2021. Ao bom ritmo das exportações e às negociações antecipadas. Esse cenário, aliado à elevação da taxa de câmbio e aos avanços nos preços externos, resultam em novas altas nos valores internos do algodão em pluma, que renovam os recordes nominais da série histórica do CPEA, iniciada em 1996. Vinícius, fico por aqui com essas informações, mas lembro que o pessoal que está ali atrás do nosso site, a Thalia e o Lucas, estão atualizando todas as informações para ficar tudo um jeito, para todo mundo ter os melhores destaques aqui no canal do Boi. Então, o pessoal que está acompanhando a nossa programação, pode acompanhar também no Instagram, no YouTube, no Facebook e, claro, no site do portal sba1.com. Boa quarta-feira para todo mundo, Vinícius. Valeu, Kaila, obrigado pela sua participação. Boa quarta-feira para você, para a Thalia, para o Lucas. Pessoal que está aí na redação, sempre dando vida ao nosso site, também aos programas aqui do canal do Boi. A gente vai dando sequência com Bom Dia. A Índia fez uma defesa ao órgão de apelação da Organização Mundial de Comércio e, com isso, praticamente anulou a vitória do Brasil obtida no painel que decidiu a disputa sobre o açúcar. A gente vai até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo conversar com Walter Puga Júnior. Puga, conta pra gente como a Índia conseguiu anular essa vitória. Olha, o Comitê de Apelação, o órgão de apelação da Organização Mundial de Comércio, está sem nenhum juiz. E por que isso está ocorrendo? Porque há um bloqueio dos Estados Unidos ao órgão de apelação durante o governo Trump e o presidente Joe Biden dos Estados Unidos não modificou essa situação. Resumindo, por conta de uma briga com a China, vamos dizer, uma disputa com a China por poder, lá atrás o presidente Donald Trump bloqueou, vamos dizer assim, ele fez um bloqueio dos Estados Unidos, contra esse órgão de apelação. Resumindo, normalmente esse órgão tem 7 juízes, mas hoje não tem nenhum. O último juiz que ficou terminou agora o seu período em dezembro deste ano e era uma juíza chinesa. Diante disso, a Índia entrou no órgão de apelação sabendo que não haveria como julgar essa apelação, Então o Brasil acabou contestando a apelação da Índia nessa vitória brasileira na disputa do açúcar, O Brasil denunciou na Organização Mundial de Comércio os subsídios exagerados da Índia para a produção de açúcar. É um caso e esse caso agora ilustra aí o quanto prejudicou
né, a movimentação do OMC, o bloqueio dos norte-americanos. Na prática, os indianos fizeram mesmo uma apelação sem sentido, já que não há juiz para tratar do caso. Eles travaram a vitória brasileira, o Brasil continua com essa vitória, houve essa apelação e desse jeito eles vão continuar aí concedendo subsídios que já se considera ilegal, né? Um subsídio exagerado para a produção de açúcar. O ponto principal dessa disputa, que aliás teve o apoio também da Austrália e da Guatemala, que abriram esse painel contra a Índia, é a política de preço mínimo para as usinas pagarem aos produtores de açúcar, né? O preço é elevado, isso estimula, lógico, um excesso de produção de açúcar no mundo, que por sua vez inunda o mercado global dessa commodity e derruba os preços internacionais. Isso prejudica muito o Brasil. Os exportadores brasileiros têm alegado perdas com essa política adotada pelos indianos, que aumentaram a participação no mercado global de açúcar graças a esses subsídios. No começo de dezembro, inclusive, quando saiu essa decisão do painel na Organização Mundial do Comércio, dando razão ao Brasil, à Austrália, à Guatemala, e determinando que os indianos retirassem essa ajuda, né, se pensou que a situação pudesse melhorar. Mas, no dia 24 de dezembro, a Índia entrou no OMC com esse pedido de apelação e não temos juízes para julgar. Fica praticamente anulada essa vitória do Brasil na OMC. Bom, a Índia reconhece que o documento atualmente não pode ser julgado, porque não há membro, né, juiz no órgão de apelação para julgar o caso. Pela lei são necessários 7 juízes, sem nenhum fica difícil. Bom, mas nem todas as notícias que nós temos nesta manhã são negativas para o Brasil. Há uma notícia positiva, viu, que é a decisão do México de aprovar, né, a entrada lá de produtos lácteos brasileiros. Até o momento, os mexicanos já deram sinal verde para 18 estabelecimentos laticínios, né, do Brasil autorizados a exportar produtos para o mercado mexicano. A lista de produtos lácteos do Brasil autorizados a entrar no mercado mexicano é longa, hein? Inclui aí leite em pó, leite UHT, soro de leite, creme de leite, iogurte, manteiga e queijos em geral. Agora, a relação dos laticínios autorizados pelo governo, né, por quem decide, né, a sanidade lá no México, é composta por unidades da Tirolês, da Lactalis, Vigor, Poleng, Consulate, Nutrifon, Dália e também a Nova Mix. Ou seja, nós temos aí mercado se abrindo para os produtos brasileiros lá no México. É com você, Vinícius. Notícia boa por enquanto, né, Puga? Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco eu sei que você volta com mais informações aí do agronegócio. Olha só, no dia 18 de janeiro às 19h30 você confere aqui no canal do Boi o top de vendas Semex. Em oferta, a gente tem sêmen de touros de raças zebuínas e taurinas para inseminação na estação de monta. E a gente vai direto para Dracena, interior paulista, conversar com o Renan Forte, supervisor técnico comercial de corte da Semex. Já está por aqui. Renan, obrigado pela sua participação. Bem-vindo ao canal do Boi mais uma vez. Vamos falar de bons negócios, né? Não? O que a Semex está preparando para ir para o pessoal de casa? Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos que nos acompanham pelo canal do Boi. É uma satisfação muito grande poder participar aqui do Bom Dia Produtor para trazer essas informações aí, Vinícius, com relação a essa noite de grandes oportunidades de negócio para você que deseja enriquecer aí o seu banco genético, né, levar para dentro da sua propriedade uma genética superior. E eu trouxe aqui uma pequena amostra do que vai ser apresentado aí com relação aos touros dentro das nossas baterias. Eu queria pedir aí para o canal colocar o lote de número 18, que é o touro Imperial, que é um exemplar aí da raça Angus. Só uma amostra do que vai ser apresentado no top de vendas do dia 18. Esse animal aí ele expressa muito bem a nossa bateria de touros aí da raça Angus, né? Esse é o touro Imperial. Ele é chancelado pelo Fertility First, que é um selo que a Semex tem aí em animais que são comprovados a campo, dentro dos programas de ATF. Esse touro ele sempre deu acima da média dentro de todos os lotes aí que ele foi trabalhado, né? O Fertility First significa fertilidade em primeiro lugar. Então, uma segurança a mais para o pecuarista para levar essa genética superior para dentro da sua fazenda sem abrir mão aí da fertilidade. Falando em características aí do Imperial, é um animal que impressiona muito aí pelo seu volume de carcaça, né?
e ele consegue transmitir isso também para a sua progênie, né? Ele é top 2% para eficiência alimentar, quer dizer que é um animal que come menos e ganha mais. Ele é top 4% para peso ao ano. O que isso quer dizer, né? Ele leva o potencial aí para os seus filhos de produzirem cerca de 67 quilos a mais do que a média dos filhos de todos os touros que participaram aí do mesmo programa. No caso, é a Associação Americana do Angus. Então, isso se reflete em desempenho dentro da sua fazenda, e ele é top 20% também para a área de olho de lombo, que vai ser expressada em rendimento de carcaça dentro do frigorífico, consequentemente, um maior ganho financeiro, né? Um animal muito interessante, com muito desempenho, que expressa aí uma ótima conversão alimentar, que será apresentado no dia do Top de Venda Semex, no dia 18. Canal, gostaria de colocar na tela aí o lote de número 36, que é o Lugano. O Lugano é um animal da raça Cindy, um belíssimo exemplar da raça Cindy, aí Cindy Castilho, jangada da estiva, um dos principais criatórios aí mais importantes do Brasil dentro da raça. Primeiramente, eu vou falar do uso do Cindy para cruzamentos, né, para produção de carne. Eu trouxe animais aqui nessa manhã mais voltado para a produção de carne. O Lugano é uma excelente opção, falando do Cindy de uma forma geral. Eu tenho acompanhado aí em larga escala a utilização dessa raça em cruzamentos terminais, né? O uso do Cindy em F1, fêmeas F1, meio sangue Angus, né, para compor aí um cruzamento industrial, um tricross, com excelentes resultados para quem busca voltar um pouco aí para o sangue zebuíno. O Cindy ele tem se mostrado aí em resultados excelentes. Falando do Lugano em especial, aí, ele é DECA 1 para peso a desmama, dentro do programa de melhoramento da BCZ, né, o PMGZ. No índice geral aí de qualificação genética da BCZ também, ele é DECA 1, ou seja, é um animal muito bem avaliado aí, dentro de todas as suas características. Ele consegue transmitir todo esse volume de musculatura, uma carcaça muito profunda, muito convexa, e isso, consequentemente, vai ser refletido aí em ganho de peso. Para quem é criador da raça Cindy, uma excelente opção aí, um pedigree bastante interessante. O Lugano ele é filho do Guerreiro, que é um touro que fez história aí dentro da raça Cindy, além de ser DECA 1 para total maternal, ou seja, ele deixa filhas com excelentes habilidades maternas. Canal, vamos para o lote de número 33, que é um exemplar da raça Hereford. Esse touro que está na tela, essa bola de carne, aí, um toco de boi, é o Boulder, né? E o seu material genético vai ser ofertado aí na noite do dia 18 a condições especiais. Então, para quem trabalha com programas de carne, né, programas voltados aí para a produção de carne, uma carne também diferenciada, esse é um touro aí destinado para quem busca desempenho, precocidade. O Hereford, apesar dele ter uma estrutura óssea aí bastante pesada, né, bastante robusta, o Boulder, dentro do seu programa de melhoramento, ele é top 4% para facilidade de parto e top 3% para peso a desmama, ou seja, ele produz bezerros pequenos, né, os filhos do Boulder nascem pequenos, mas sem abrir mão do desempenho que a raça Hereford consegue expressar aí nas suas progênies, né? O Boulder ele é top 1% para acabamento, né? Isso chama bastante atenção aí para quem quer utilizar a raça Hereford aí dentro de cruzamentos industriais, pensando não só em ganho de peso, desempenho, mas também precocidade aí voltada pro acabamento. Canal, por favor, coloca na tela aí o lote de número 23, que é um touro da raça Angus também, chamado Vaqueiro. É um touro que chama atenção aí pela sua composição de carcaça, um animal que define muito bem a bateria taurina aí que a gente tem dentro da Semex, né? E no dia 18 nós vamos ofertar aí o material genético não só
desses animais que estão sendo apresentados aqui hoje no Bom Dia Produtor, mas também vários outros animais. Hoje eu trouxe só uma pequena amostra, né, da qualidade, da superioridade do material genético que vai ser apresentado nessa noite de excelentes negócios, aí, uma noite de oportunidades. Falando do vaqueiro, ele é top 10% para eficiência alimentar e ganho de peso, trabalhando nessa mesma linha, um animal que come menos, ganha mais, top 10% para peso. A desmama, que é um animal que deixa bezerro pesado aí, e um animal top 10% para peso ao ano. O que isso quer dizer? Um animal que transmite desempenho, né? Seus filhos vão se expressar muito bem, vão desempenhar muito bem em ganho de peso, além de ser top 1% para DEP de AOL, né? Que isso é expresso dentro do frigorífico em rendimento de carcaça, consequentemente um animal que também deixa um resultado financeiro interessante para o pecuarista. Essa é uma opção aí bastante interessante dentro da nossa bateria de Angus, que vai ser apresentada no dia 18 de janeiro, próxima segunda-feira, às 19h30, no Top de Vendas Cemex. Hoje eu fiz questão de trazer animais mais direcionados aí para a produção de carne, mas eu faço um convite para quem acompanha o canal do Boi. Hoje, no final da tarde, no programa Mais Pecuária, o nosso supervisor técnico de corte, Lucas Azzolini, ele vai trazer informações aí dentro da nossa bateria Zebu, né? Várias opções aí para quem deseja repor fêmea, para quem precisa de repor matriz, para quem precisa aumentar aí as suas fêmeas, né, dentro do rebanho. O Lucas vai trazer hoje à tarde, ele entra às 17h30 pelo horário de Brasília, no programa Mais Pecuária, para trazer informações aí sobre opções de touros Nelore, para quem deseja aumentar a sua base de fêmeas aí dentro do rebanho. Reforço o convite também para que você acesse o nosso site www.cemex.com.br. Nele você tem várias informações ali de como entrar em contato com a nossa equipe, como entrar em contato com o representante mais próximo de você, para que você já tenha acesso a outros animais que serão apresentados também nessa noite e já fazer as suas reservas para não perder essas excelentes oportunidades de negócio. Baixe o nosso aplicativo também, Cemex Brasil, pelo Play Store, pelo App Store, para que você consiga acompanhar, além dessas informações que eu comentei agora, mas ter todas as informações relacionadas a réguas de DEPs, as avaliações, aos comentários de todos os touros da bateria Cemex e todos os touros que serão apresentados também na noite do Top de Vendas Cemex. Vinícius. Valeu, Renan, obrigado pela sua participação. Bons negócios aí chegando então na próxima segunda-feira. Um abraço para você, ótima quarta-feira. E aí no final do dia o pessoal volta com mais informações aí a respeito do Top de Vendas da Cemex, que acontece agora no dia 18 de janeiro, a partir das 19h30, pelo horário de Brasília, transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi. Vou indo para mais um intervalo comercial, mas quero lembrar você que dá para acompanhar a nossa programação pelo site e também pelo Facebook do canal do Boi, viu? Digita aí sba1.com, entra lá no site, acompanha, fica por dentro da nossa agenda de leilões. São bons negócios aqui no canal do Boi. Lembrando que estamos ao vivo também pela NET Claro TV, canais 190 e 690, e nos finais de semana pelo Agro Canal, no canal de número 241, lá na Sky TV. No próximo bloco a gente confere o balanço sobre a vacinação de febre aftosa aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Não sai daí que eu volto já. Imagens ao vivo de Cáceres, no Mato Grosso. Mandar um abraço também para o pessoal lá da região que sempre acompanha o canal do Boi. Nesse momento o céu está claro e a previsão hoje na cidade deve ser de chuva com volume previsto de 10 milímetros. A temperatura vai oscilando aí entre a casa de 22 graus e a máxima de 31 graus. Essa é a previsão, então, para Cáceres, no Mato Grosso. Vamos dando sequência com o Bom Dia Produtor agora, porque a campanha contra a doença da febre aftosa, realizada no mês de novembro do ano passado, atingiu um índice de vacinação e bateu um novo recorde aqui em Mato Grosso do Sul. O diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, está aqui no estúdio do Canal do Boi e vai contar para a gente como foi a campanha e a importância de vacinar todo esse rebanho. Seu Daniel, bom dia, obrigado pela sua participação. Número positivo para Mato Grosso do Sul? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente, principalmente para trazer esse resultado, acho que bastante positivo, igual você falou,
nós tivemos um índice de 99,62% dos animais vacina. Foi a campanha, a segunda etapa da campanha, que foi em novembro para a região do Planalto e se estendeu até dezembro, 15 de dezembro para a região do Pantanal. E tivemos em torno de 9 milhões e cento e poucos mil animais vacinados. Então foi realmente um resultado muito positivo. Aconteceu a segunda etapa, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho sobre isso. Nós tivemos uma questão, vamos supor, que foi a nível, inclusive, nacional, vamos dizer, tivemos uma questão em relação às próprias vacinas, né? Então, a Iagro, ela trabalhou fortemente, vamos dizer, no setor, acompanhando toda a distribuição de vacinas, enfim, toda a logística para isso, para que não faltasse vacina. E nós, o Estado do Mato Grosso do Sul, não precisou solicitar junto ao Ministério, ao MAPA, solicitar uma prorrogação da campanha. Então, nós fizemos dentro do período previsto e, mais uma vez, o envolvimento do produtor sul-mato-grossense, né, que houve um resultado muito positivo. Então, é um tripé, o produtor, as revendas e a Iagro acompanhando essa logística e fazendo o trabalho dela, que é de defesa animal. Então, é importante salientar isso, que os resultados foram bastante positivos em relação a isso e não foi necessário fazer nenhum tipo de prorrogação, o que muito nos alegra, né? Então, o envolvimento de todos do setor. Um outro ponto bastante importante é que aqui no Mato Grosso do Sul a vacinação acontece em processos e etapas diferentes para as regiões do estado. Queria que o senhor comentasse para a gente como que funciona isso. Tem região que vacina durante o mês de novembro, mas tem região que pode fazer a vacinação ainda durante um certo período do mês de dezembro. Como que isso está acontecendo e qual que é a importância logística desse processo? Então veja bem, a relação é o seguinte: em maio nós temos a campanha, a primeira etapa da campanha. Então, são duas regiões, a região do Planalto e do Pantanal. Então, a do Planalto, vamos dizer, 100% do rebanho vacinado no mês de maio. E em novembro, os animais de 0 a 24 meses. Essa é a região do Planalto. Na região do Pantanal, são 100% dos animais, só que devido à logística que existe no Pantanal, que todos conhecem, então a pessoa pode ser optante, ou ele vacina em maio, que seria, vamos dizer, ele vacina 100% do rebanho dele em maio ou em novembro. Então, por isso que existe a opção do próprio produtor em estar fazendo isso e já fazendo para que a campanha ela corra da maneira melhor que exista, né? Dentro do Pantanal, onde a logística é mais complicada. Então, basicamente é isso, é só uma questão de logística e da pessoa optar por isso. Então, agora nós tivemos essa segunda etapa, a do Pantanal, ela sempre tem 15 dias a mais e o registro da vacina 15 dias a mais, justamente pela própria logística, as fazendas são maiores e sujeita a intempéries, por exemplo, tem região onde sofre de enchente, então talvez a logística não é trabalhar ela em novembro, mas talvez em maio. Basicamente, acho que é esse que é o desenho da campanha no estado do Mato Grosso do Sul. A gente falando sobre registro, o período para fazer o registro da vacinação já terminou. Eu queria que o senhor contasse para a gente por que é tão importante fazer esse registro e para quem não conseguiu fazer, a partir de agora, quais são as ações que deverão ser tomadas. Teve muito pouco, mais uma vez nós temos um sistema, vamos dizer, da gestão, que nós estamos ao lado do produtor. A intenção não é, em hipótese alguma, estar notificando ou multando. Na realidade, existe um entendimento, eu acho que do setor produtivo em relação a isso. Ele precisa fazer o registro junto ao Iagro, ele tem um prazo de 15 dias após o término da campanha, ainda tem um prazo extenso para isso. Então, nós monitoramos aqueles que, às vezes, existem casos de produtores que, às vezes, fizeram a vacinação e acabaram não fazendo o registro. Então, isso ocorre. Agora já acabou, quer dizer, o registro final foi 31/12 para a região do Pantanal. Então, a partir de agora, o próprio sistema pega a ficha do produtor e existe, vamos dizer, uma notificação para que ele deixe o cadastro dele em ordem e o registro da vacina com o seu estoque atualizados.
Agora, Daniel, por que é tão importante fazer a aplicação da vacina nesses animais? Não, então, nós estamos agora caminhando, né, para a retirada da vacina. Eu costumo falar que não é retirada, na realidade nós caminhamos para a elevação do status sanitário do estado do Mato Grosso do Sul. Como é que funciona isso? Nós temos, o último foco que nós tivemos foi em 2005. Ou seja, temos 11, 12, quase 16 anos sem ter circulação viral no estado do Mato Grosso do Sul. E a OIE, que é o órgão mundial de saúde, ele acaba, vamos dizer, ele analisando isso. Então, ela dá a classificação em cima do status sanitário do estado. Então, quando a gente tiver um status sanitário livre de aftosa sem vacinação, logicamente você acessa mercados muito mais promissores. Nós temos, vamos dizer, um selo internacional de garantia do status sanitário do estado do Mato Grosso do Sul. Então é importante, é isso que nós trabalhamos com afinco a isso, e mais uma vez, é importante entender que o envolvimento é de toda uma sociedade. Na realidade, de um lado, é o governo que nos apoia restritamente para que a gente siga um cronograma de investimentos e a gente nos adeque a isso para tirar essa vacinação com segurança sanitária. E o segundo ponto seria, vamos dizer, o próprio envolvimento do produtor. O produtor tem que estar envolvido, que é o que tem demonstrado isso, nessas índices de vacinação e nesse todo envolvimento, esse profissionalismo que é do produtor rural aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Então, dentro disso, existe um plano estratégico para a retirada da vacina. Esse é chancelado pelo Ministério da Agricultura. Então, nós somos monitorados e somos auditados pelo Ministério da Agricultura para ver como é que está o andamento para a retirada da vacina. Porque não existe retirada da vacina sem segurança sanitária, sem sustentabilidade. Ela tem que ser retirada com sustentabilidade. É isso que existe toda uma equipe trabalhando em cima disso. Com a retirada da vacina, os benefícios que Mato Grosso do Sul deve acessar, quais são esses benefícios? O benefício que tem, vamos dizer, é uma valorização muito maior, vamos dizer, do produto que a gente vende. Não é só de carne bovina, na realidade é o suíno, por exemplo. O suíno ele acessa mercados onde o preço é completamente diferenciado. Então, o próprio estado de Rondônia, que está livre de vacinação, já tem a certificação, ele trabalha com patamares de preços muito elevados. É só dar uma olhada em relação ao mercado, como a coisa se ajusta. Então, esse é o caminho que nós temos que procurar, a nível, vamos dizer, de confirmar, vamos dizer, uma coisa que não existe circulação viral. E, mais uma vez, eu falo, a Iagro faz, junto com o Ministério, nós fazemos sorologias anuais dos animais. Então, são sorteadas propriedades e é feita a sorologia. Essa sorologia, ela quer indicar se existe circulação viral. Então, não tem circulação viral, então temos que nos preparar para isso, para valorizar e deixar esse mercado do estado do Mato Grosso do Sul na ponta, a nível mundial, que eu acho que é mais do que merecido. A carne que nós produzimos aqui são uma das melhores do mundo. Todo o resultado desse trabalho é a prova de que o estado de Mato Grosso do Sul, aliado aos trabalhos da Iagro, junto aos produtores rurais, vem se esforçando para garantir e manter esses bons resultados? Sim, esse resultado de vacinação é um ponto só, né? Na realidade, você tem toda uma estrutura que é feita, um planejamento estratégico, e esse resultado da vacina demonstra, né, que o envolvimento, o profissionalismo, mais uma vez que eu falo, que é do produtor do estado do Mato Grosso do Sul. É importante se ressaltar isso. Então, não vai se tirar a vacina sem segurança sanitária, sem sustentabilidade. O próximo período de vacinas que vem agora seria o mês de maio e depois o mês de novembro, durante esse ano de 2022. Mato Grosso do Sul ainda passa por esses processos. Sim, o nosso planejamento, mais uma vez eu falo, não é o Estado que promove a retirada da vacina. Isso é auditado pelo Ministério da Agricultura. Então, nós sofremos auditorias, vamos dizer, de 3 em 3, monitoramentos da auditoria de 3 em 3 meses, e depois auditorias que são feitas através do Ministério, que são pessoas de outros estados que vêm fazer. Então, baseado nisso, o nosso planejamento é avançar dentro desse planejamento estratégico que nós temos. Então, a melhoria da frota, agora nós vamos contratar, abrimos um concurso agora para contratar
veterinários e agrônomos. Então, a melhoria do sistema como um todo que vai promover esse credenciamento à retirada da vacina. E o Mato Grosso do Sul caminha muito bem nisso. O envolvimento dos técnicos também da Iagro, de toda uma equipe que trabalha de sol a sol, para que isso viabilize e o apoio do governo, que sempre foi restrito, porque agora nós vamos renovar a frota, existe uma necessidade de investimento que não se faz sozinho, isso não cai do céu, tem que fazer isso com apoio do governo, que tem a sensibilidade total em relação, vamos dizer, à melhoria, vamos dizer, não só do mercado, mas como da sociedade como um todo, porque se existe uma melhoria num preço que um produtor recebe na ponta, esse recurso, esse dinheiro vai ficar na população, vai subir o PIB, a sociedade inteira que ganha com esse incremento. Pegando um gancho nisso tudo, como que vem o relacionamento com o Ministério da Agricultura, o relacionamento com o governo federal? É a nossa garantia? Sim, o relacionamento é dos mais positivos. Aliás, eu relembro isso, no estado do Mato Grosso do Sul, nós temos uma vantagem competitiva muito forte. Nós temos um apoio aqui, nós temos a proximidade com todos os órgãos, não só técnicos, como os órgãos políticos, governamentais. Enfim, é muito fácil aqui sentar e se trabalhar isso, não só na defesa animal, como na defesa vegetal. Muita proximidade, o pessoal da SFA aqui, da Superintendência do Ministério da Agricultura, aqui no Mato Grosso do Sul, sempre está ao nosso lado, sempre tem trabalhado junto conosco e trabalhado dentro do sentido de uma agenda positiva, para que a gente alcance e cresça, porque essa evolução que a Iagro vai ter que passar, que está passando, ela é contínua. Não é, vai tirar a vacina, não, ela vai ser uma coisa contínua. Então, a sustentabilidade está na continuidade, na melhoria do sistema de serviço veterinário oficial. Então, é importante ter o apoio de todos e todos estarem num sentido só, porque senão fica complicado. Então, o Mato Grosso do Sul, mais uma vez, ele demonstra isso, qualquer situação, tanto na defesa animal quanto na defesa vegetal, é a união, vamos dizer, de todos os produtores e o setor técnico, o setor governamental, enfim, todos que têm a possibilidade de decidir, se unem facilmente para resolver dentro de um sentido e de uma agenda positiva. Daniel, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista, uma última pergunta, na verdade até um serviço para o pecuarista que acompanha a nossa programação. Se ele tiver dúvidas, quiser saber um pouco mais sobre o assunto, até mesmo formas de aplicação correta da vacinação, como que ele pode estar fazendo isso junto com a Iagro? A Iagro nós temos escritórios em todos os municípios, né? O produtor sabe disso. O que eu gostaria de lembrar, se me permite, confie na Iagro, produtor rural, confie, porque nós estamos trabalhando no sentido de melhoria, vamos dizer, do nosso sistema de vigilância. Então, o importante, qual que é um ponto crítico, vamos supor, às vezes justamente a relação do produtor com o órgão de defesa. Então, muitas vezes a pessoa está lá, tem um problema no animal, vamos dizer, ele acaba titubeando em acionar o serviço de defesa. E isso talvez seja um ponto frágil, porque nós precisamos justamente ter isso. A nossa força, justamente, ela vem do elo muito forte com o produtor rural. Então, a Iagro não está aqui para multar, não está aqui para controlar, está aqui para fazer o trabalho dela, que é dentro do sentido, e o grande ganhador é o produtor rural. Produtor rural com profissionalismo, com competência, que 99,9% dos produtores rurais são assim no estado do Mato Grosso do Sul. Então, nós trabalhamos nisso, trabalhamos na parte de trânsito, para controle de trânsito, oportunamente posso mostrar, nossa parte de inteligência, que tem trabalhado, vamos supor, de uma forma bem proativa, justamente para isso, para defender as nossas fronteiras, defender a nossa sanidade animal interna. Tá? Então, basicamente, acho que é isso que eu gostaria de deixar só claro aqui e agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de a gente estar podendo aqui estar falando e deixar o produtor cada vez mais seguro e ao nosso lado. Perfeito, Daniel. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Ótima quarta-feira para você. Bom, a gente vai dando sequência com o Bom Dia Produtor. Agora é hora de agroclima. Mais uma vez a Renata Ferreira trazendo informações do tempo.
Vinícius, agora eu volto destacando a soja brasileira, que já sente os efeitos diretos do Laninha. As oscilações do tempo e do clima têm influenciado o desenvolvimento das safras. A soja sente os efeitos do Laninha, ou seja, falta de chuva e estiagens prolongadas no sul e excesso de umidade no Mato Piba, centro-oeste e sudeste brasileiro. Mesmo com o bom desenvolvimento das lavouras de Mato Grosso, o estado é insuficiente para compensar as perdas aí nas demais áreas brasileiras. Assim, empresas já descartam que o Brasil atinja a maior produção de soja aí da história. E olha só, a chuva só deve diminuir no centro-oeste e favorecer os trabalhos de campo a partir da próxima semana. Entre os dias 17 e 21 de janeiro, o sol vai predominar na região, com alguns episódios de chuva e pancadas mais isoladas e passageiras. Com a redução dos períodos de sol, claro, as atividades de colheita da soja retornam aí à região. Dá só uma olhada nessa imagem registrada por câmeras do clima ao vivo. É o avanço da chuva no início desta semana em Brasília, capital federal. Só para se ter uma ideia, segundo informações da Climatempo, em dezembro do ano passado, a capital acumulou 311 milímetros de chuva, o que corresponde aí a quase 29% a mais da sua climatologia. Mas é no sul brasileiro que uma onda de calor vem atuando nesta semana. Os termômetros podem bater os 43 graus no centro-oeste do Rio Grande do Sul e próximo dos 40 graus no oeste paranaense e também de Santa Catarina. A boa notícia é que após esse calorão todo, a chegada de uma frente fria volta a espalhar chuva e tempestades no Rio Grande do Sul. Mas atenção, porque a previsão é de temporais com granizo, ventania e trovoadas já a partir do sábado e ganhando mais intensidade aí na próxima semana. No Sudeste, hoje e amanhã, a previsão ainda é de chuva, mas gradativamente os volumes vão ficando menores, a chuva realmente perde força e o sol aparece a partir do final de semana em todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Espírito Santo. Até mesmo as capitais do Sudeste voltam a registrar temperaturas na casa dos 30 graus a partir do sábado, viu? Dias mais ensolarados e quentes, pelo menos até o dia 21 de janeiro. E para você do Nordeste, nesta quarta-feira, instabilidades em altos níveis da atmosfera intensificam a chuva entre Pernambuco e também Maranhão, com previsão de volumes altos e temporais. A chuva só deve diminuir sobre o Mato Piba também entre os dias 17 e 21 de janeiro. E é neste período que inverte a chuva no país, com aumento da precipitação sobre o sul e redução aí no Mato Piba, Sudeste e Centro-Oeste brasileiro. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão hoje vai para o Valdirei da Silva, de Conceição do Tocantins. Valdirei, obrigada pela sua participação. Hoje e amanhã a previsão é de chuva ao longo do dia, com alguns períodos de melhoria. Já na sexta-feira e no sábado, o predomínio é de sol, com apenas pouca variação de nuvens, máxima no sábado de 32 graus. E essa outra previsão vai para o Fábio Alves, de Cícero Dantas, na Bahia. Fábio, obrigada também por sua participação. Olha só, a previsão de hoje e amanhã será de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Na sexta-feira e no sábado também será de sol alternando com pancadas de chuva e possíveis aí trovoadas. E se você também quer saber como fica a previsão do tempo para os próximos 4 dias aí na sua cidade, então envie agora uma mensagem para a nossa equipe. O número é o 67-992-647810. Estamos aqui no aguardo, tá? Um forte abraço a você. Tchau, tchau. Vamos de volta para a nossa redação. Agora a gente confere os destaques do portal esba1.com. O Douglas já está por aqui. Douglas, bom dia para você, seja bem-vindo. Quais as informações dessa manhã? Olá, Vinícius, bom dia para você e para todos que acompanham a nossa programação. Eu destaco para vocês que a estiagem nas últimas semanas aqui no Mato Grosso do Sul impactou o desenvolvimento das lavouras de soja. Segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho, cerca de 26% das lavouras estão em condições ruins. O resultado supera 970 mil hectares. O atual diagnóstico do estado das lavouras fez com que a estimativa de produtividade para a safra 2021-2022 passasse de 56,38 sacas por hectare
para 53,69 sacas. A nova projeção, ela representa uma redução de 14,56% em relação à safra anterior, quando a produção foi de 62,84 sacas por hectare. Além das lavouras em condições ruins, a AproSoja-MS constatou que 23% estão em estado regular e 51% em bom estado. Diante do cenário, a expectativa de produção aqui no estado caiu 8,58% em relação ao ciclo anterior. A notícia completa está disponível lá no nosso portal, o sba1.com. E falando nele, eu lembro a vocês que já está disponível o novo episódio do podcast Agroclima, apresentado pela Renata Ferreira, que traz as atualizações das condições climáticas em regiões produtoras do nosso país. E lembro vocês também que no final do dia, o novo episódio do podcast Agrodinheiro com o Fabiano Reis, que traz as atualizações e o fechamento do mercado financeiro, vai estar disponível por volta das 18 horas pelo horário de Brasília. Os dois conteúdos estão disponíveis no nosso portal, o sba1.com, e também na plataforma de áudio Spotify. Se inscreva e fique por dentro de todos os nossos destaques. Vinícius, volto com você. Valeu, Douglas. Obrigado pela sua participação. Ótima quarta-feira para você. Dando sequência aqui com o Bom Dia Produtor, o programa de subvenção ao seguro rural do Ministério da Agricultura conseguiu aumentar em 34% o volume de recursos e, com isso, o beneficiando aí mais de 120 mil produtores rurais. A gente volta para a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo com Walter Puga Júnior, que já está aí na tela. Puga, foi um grande avanço, não foi não? Foi um grande avanço, né? O seguro rural começa a permear aí a vida, o dia a dia do homem do campo, né? O programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, chamado PSR, do Ministério da Agricultura, aplicou 1 bilhão e 180 milhões de reais no ano passado. Esse montante, como você bem disse, é 34% maior do que o que foi investido pelo governo em 2020. Agora, o valor segurado no Brasil alcançou uma marca inédita, veja, 68 bilhões e 300 milhões de reais. O que significa que o valor segurado cresceu mais de 49%. Bom, ao todo, 121 mil produtores rurais foram beneficiados pelo programa de seguro rural. Também isso é um recorde, além das contratações que também subiram muito, né? O número de apólices, 218 mil, também é recorde. A área segurada pelo projeto de seguro rural, né, pelo programa de seguro rural, é de 14 milhões de hectares, ou seja, ela cresceu 2,4% em 2020. Para se ter uma ideia, resumindo, até janeiro de 2021, as seguradoras já haviam pago 3 bilhões e 600 milhões de reais em indenizações aos produtores, né? O que representa aí um aumento de pagamento das seguradoras de 76% em comparação com o que foi pago em 2020. Ou seja, nós tivemos aí pagamentos muito maiores, indenizando os produtores. No ano anterior, nós pagamos 2 bilhões e 100 milhões de reais em 2020, né? Agora, janeiro de 2021, as seguradoras já haviam pago aí 3 bilhões e 600 milhões. Agora, ao ocorrer um aumento das operações, veja, na pecuária, operações de seguro na pecuária aumentaram 109%. No caso do café, aumentaram 40%. Com florestas, 22%. E milho, primeira e segunda safra, crescimento de 18% nas operações de seguro rural. Agora, as culturas que apresentaram maior demanda por seguro rural foram soja, milho segunda safra, trigo, milho primeira safra, café, maçã, uva, arroz e também tomate. Seguro rural avança. E não avança só em uma ou outra região do país, não. Avança em diferentes estados do país. Veja, o seguro rural já indica perdas de 105 milhões no Mato Grosso do Sul. Por isso, houve um acionamento de apólices e isso foi possível depois que o governo do Mato Grosso do Sul decretou aí situação de emergência. Os produtores rurais do Mato Grosso do Sul já acionaram 902 apólices de seguro rural, que totalizaram aí 104 milhões e 800 mil reais, segundo o cálculo da Secretaria de Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul. Os pedidos de indenização são cobertura feita por meio desse programa de seguro rural do governo federal, do Ministério da Agricultura, ou do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO, né? Segundo o Ministério da Agricultura,
3.510.000 hectares de lavouras de soja plantados no Mato Grosso do Sul, né, desse total, né, 949.000 hectares, 27% do total, estão cobertos por seguro. No milho verão, há um seguro de 3.100 hectares de um total de 19.000 hectares. Portanto, cresce aí a área segurada também no Mato Grosso do Sul. Agora, o acionamento do seguro só foi possível porque o governo estadual decretou situação de emergência nos 79 municípios do Mato Grosso do Sul na semana passada. Em todo o estado, há aproximadamente 6.600 apólices contratadas que cobrem aí 4 bilhões e 200 milhões de reais em produção. Agora, segundo o levantamento feito pela Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul, a estiagem reduziu e muito, né? E nós vimos agora a informação, que está no site, aliás, né, com Douglas Silvério, né, de que há uma redução acentuada na produção de soja no Mato Grosso do Sul. Né? A estiagem é consequência desse fenômeno climático Laninha, altera o regime de chuvas no corredor entre Mato Grosso do Sul e a região sul do país. Resumindo, vale lembrar que teremos aí uma redução de 600.000 toneladas na produção de soja do Mato Grosso do Sul. Isso, lógico, demanda cobertura de seguro. É com você, Vinícius. Puga, tivemos ontem uma recuperação do índice Bovespa e valorização para o real frente ao dólar, sinal positivo no mercado financeiro. As coisas estão melhorando ou não? Olha, a tendência é que haja uma acomodação em valores mais baixos para o dólar e uma pontuação mais alta para o índice Bovespa. Essa é uma tendência, é a expectativa de analistas do mercado. Mas veja, agora na abertura dos negócios, o dólar já começa a subir. Agora há pouco estava a R$ 5,59, tinha uma alta de 0,15%, 0,20%, e neste momento já volta de novo à faixa de R$ 5,60, em alta agora de 0,37%. Bom, tudo isso ocorre porque há muitas dúvidas em relação às contas do governo brasileiro, à acomodação das atividades, das reivindicações, vamos dizer assim, das propostas do Legislativo e do Executivo. Há ainda uma perspectiva, vamos dizer assim, incerta em relação ao que vai ocorrer na economia brasileira. Ontem, no final da sessão, o dólar chegava a recuar 1,66%, caía para 5,58%, o menor valor desde 30 de dezembro, né? O último pregão de 2021, quando fechou a 5,57%, mas agora já volta a subir de novo. Ou seja, tudo isso ocorre porque há também muita incerteza no mercado internacional. Numa audiência no Senado americano ontem, o Jerome Powell, presidente, né, do Banco Central dos Estados Unidos, disse que a economia americana não precisa mesmo mais de uma política altamente acomodatícia e que é um momento ideal para a redução daqueles estímulos que o governo, o Banco Central americano, que o Federal Reserve, vinha concedendo à economia americana. Apesar da perspectiva de alta de juros nos próximos meses para conter a inflação, Jerome Powell afirmou que os Estados Unidos estão e permanecerão em uma era de juros extremamente baixos, né? Bom, a perspectiva é de que nós teremos pelo menos 3 altas de juros nos Estados Unidos. Se isso ocorre, há normalmente uma fuga de recursos de países emergentes rumo ao mercado americano. Já falamos isso aqui, isso é muito comum, portanto, pode provocar aí uma alta para o dólar ainda mais adiante. Agora, o chamado dólar index, né? O índice dólar negociado lá fora, vem hoje em leve queda de 0,02%, de novo aí na faixa de 95.500 pontos. O dólar cedeu um pouco ontem frente a outras moedas, mas a perspectiva é que volte a ter uma recuperação. E vamos rapidamente para o índice Bovespa. Agora são 9 horas e 27 minutos. Antes de encerrar a minha participação, o índice Bovespa subiu ontem 1,80%, passou de 103.700 pontos. Houve uma recuperação, longe de recuperar as perdas acentuadas que teve no ano passado, mas é uma recuperação, é um movimento positivo e a expectativa é de que volte a ganhar alguma pontuação ao longo dos próximos dias. É esperar para conferir, mas o mercado acionário brasileiro está sob pressão. É com você. Valeu, Puga, obrigado pela sua participação. A gente segue por aqui, de olho na informação. Um abraço, tchau, tchau. Bom Dia Produtor vai encerrando, mas eu lembro a você que amanhã a gente está de volta e daqui a pouco o programa vai estar disponível no canal do YouTube para você rever o programa de hoje, as entrevistas, as reportagens. Dá para acompanhar a gente pelas mídias sociais, portal sba1.com, aplicativo SBA Play, claro, passando lá no Instagram também, @canal do Boi 1. Amanhã a nossa equipe está de volta, um abraço!